Eu acho que, assim, essa questão da experiência, realmente, eu tenho uma experiência política de 12 anos e as minhas entregas, quando comparado com os demais em termos de liderança política, elas são bem maiores que as deles. Basta ver que eu sou o único líder político que preside o próprio partido, defende as próprias ideias e tem autonomia para criticar quem quiser. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Missão em Gotas. Aqui é o seu ponto de encontro diário com as notícias mais importantes, discursos e debates do Partido Missão. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer formar sua própria opinião, já clica no botão de se inscrever, deixa aquele like e compartilha com geral. Bora pro vídeo. Renan, você já foi alvo de críticas de ter pouca experiência, não ter tanta capacidade de execução, mas enfim, você tem uma história de um projeto como o MBL, com muitas manifestações, organizando muita coisa. O projeto da criação do Missão também é um baita case de conseguir, enfim, delegar poderes, constituir equipe e tudo mais. Mas pensando num governo Renan Santos, você tem que ter uma capacidade ainda maior e tudo isso vai ficar para o passado, tem que olhar para frente. Uma das coisas que o mercado vai olhar é justamente essa capacidade, e aí onde você pode atuar já no primeiro dia é a formação dos ministérios. Para a gente ainda é um mistério quem vai poder fazer parte disso. Você já citou o Kim algumas vezes como um nome que seria parte desse time, mas o resto é um pouco ainda nebuloso. Quem que você pode dizer que poderia fazer parte desse teu time? O teu ministro da Economia, por exemplo, é sempre um nome que é anunciado antes por candidatos que estão postulando a presidência. O que você pensa sobre isso? O que você já pode anunciar para um time de ministros? Eu acho que, assim, essa questão da experiência, realmente, eu tenho uma experiência política de 12 anos e as minhas entregas, quando comparado com os demais em termos de liderança política, elas são bem maiores que as deles. Basta ver que eu sou o único líder político que preside o próprio partido, defende as próprias ideias e tem autonomia para criticar quem quiser. Acho que isso me coloca numa posição de liberdade que, do ponto de vista político, é uma credencial bem diferente, né? Eu não preciso estar com o Kassab de vice para falar que eu tenho, né, meios de fazer os governadores do meu partido trabalharem para mim, ou posso criticar o Flávio sem tomar pito dos deputados do meu partido. Então, isso é uma posição que deu muito trabalho. Construir um partido no Brasil, construir um partido independente, como a gente fez, é uma empreitada única. Mas isso qualificou a gente muito bem para não ficar ansioso, para precisar ficar apresentando nomes, porque se eu apresentei um livro como o Livro Amarelo, e eu e o meu time somos capazes de ir ao debate público e em todos os agentes econômicos explicar o que nós queremos fazer, eu não preciso me escorar num posto Ipiranga ou num nome que, quer falar de economia, fala com fulano, quer falar de justiça, fala com fulano. Não, nós temos que ser lideranças completas e trazer as pessoas para tocar um projeto que já foi discutido previamente pelo partido. Eu acho que essa mania que existe na política brasileira de ter que se escorar nos nomes é porque os partidos não fazem o trabalho prévio de construir programa, e aí para a sociedade ver que existe um programa, você tem que apresentar uns rostos. Ah, entendi, ele vai pegar um economista naquela linha para o Ministério da Fazenda. Ah, não, o ministro da Justiça é naquela linha. Não, qual é a linha do partido? Qual é a linha do candidato? Então, a ideia da gente não estar ansioso é a ideia de nós podemos ir para o debate público, tratar de todos os temas, sem precisar se escorar. Então, por exemplo, houve um debate ontem bem interessante que aconteceu num evento do IFL, que é Caminhos da Liberdade, ontem. Fórum Caminhos da Liberdade. E aí, no debate que teve os coordenadores econômicos de 4 campanhas. A gente mandou o João Landau, ele é filho da Helena Landau, da Vista Capital lá no Rio de Janeiro. Um cara brilhante. Ele se sente muita vontade com o Livro Amarelo para trabalhar. Eu falei, vem, ele tá ajudando a montar o time. Se ele vai ser ou não esse será o ministro da Fazenda, é uma coisa que a gente tá discutindo sem ansiedade. O importante é que ele pôde sentar para debater, defendendo um sistema de ideias coerente que ele concorda. Eu acho que a gente poder fazer isso já é um salto também. Eu não fico muito ansioso em precisar apresentar isso. Em termos de estrutura, número de ministérios, você já tem isso na cabeça também, não? Isso a gente vai apresentar num evento não na semana que vem, a outra. A gente vai mostrar como vai ser o desenho de ministeriado. Porque uma das coisas que a gente antecipou, por exemplo, segurança pública e justiça, a gente vai juntar. Ministério da Fazenda vai ter um papel principalmente focado nas reformas estruturantes na parte de orçamento, muito claro, mas a parte de gestão pública, e aí a gente vai juntar previdência com trabalho, com planejamento, com infraestrutura, com cidades. Esse seria um super ministério que ficaria no próprio Palácio do Planalto, que seria o grande ministério das reformas do Estado brasileiro. E isso é um ministério que a gente quer tocar junto com o Kim e que pessoalmente eu participaria. Seria uma atividade central de gestão por parte do governo federal, que é muito inspirado no que o Roosevelt fez nos Estados Unidos, que é na ideia de eu vou precisar reformar tudo. Então nós vamos precisar ter uma espécie de quase CEO, ou seja, indo para outro exemplo, o meu Hamilton seria um Kim nesse sentido, para tocar as reformas. Enquanto que aí sim as reformas ligadas especialmente à área orçamentária e algumas de competitividade seriam elas tocadas pelo Ministério da Fazenda. Então toda a grande reforma do Estado brasileiro passaria por esse ministério. E ele já representa, ele vai somar uns 6 ou 7 ministérios já existentes. Cultura, juntar com esporte, juntar com educação, por mais que orçamentariamente isso não represente muita coisa, mas é peanuts, assim, isso não muda muita coisa. Passa uma sinalização boa e em termos de gestão você consegue juntar equipes. Mas isso a gente vai anunciar daqui 2 semanas. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer formar sua própria opinião, já clica no botão de se inscrever, deixa aquele like e compartilha com geral. Bora pro vídeo.
Uma proposta que pareceu bastante interessante é a lei da responsabilidade gerencial, né, que vocês falaram. O fundo partidário, ele deixa de ser por número de deputados, me corrija se eu entendi errado. Em vez do fundo ser por número de deputados, ele vai ser por número de municípios que batem as metas, etc. À primeira vista, um contraponto é que o Missão, ele, se tudo der certo, vai eleger alguns deputados agora, porém prefeitura vocês têm 0. E o Centrão, que é o que você mais critica, vai ficar com todo o dinheiro. Então, essa proposta gerencialmente parece interessante, mas, por outro lado, ela reforça ainda mais o Centrão. Então, vocês já chegaram a pensar por esse ângulo? Porque eu tenho que usar o Centrão a meu favor. O Centrão é uma coisa bem jabuticaba, é uma coisa muito brasileira. A esquerda meio que é uma constante nas democracias no mundo todo, o Centrão é uma coisa muito profunda nossa, e o Centrão ele costuma se utilizar dos governos, raramente os governos se utilizam do Centrão. A ideia da lei de responsabilidade gerencial é partir de algumas premissas. A primeira premissa é que o brasileiro, na alma dele, é monarquista. E essa alma monarquista, ela acontece nas cidades. Existe uma relação do cidadão com o líder político local, que ela não é uma relação normal que você vai ver, vamos dizer, numa democracia em que as pessoas e o Estado são mais impessoais nas relações. Essa pessoalidade que se dá através de uma relação que ela é patrimonial, ela não será alterada. Então, essa é uma premissa quase filosófica, de ler Sérgio Buarque de Holanda. Então, aceitando isso como premissa, que é, no fundo, a premissa da própria existência do Centrão, eu passo a olhar, essa relação sempre vai existir, e eu preciso condicionar essa relação, não mais a critérios que são soltos, como, por exemplo, partidos crescerem porque elegem deputados carismáticos, mas sim, aquele líder local, ele atingirá determinados índices de desempenho, como aumento de atividade econômica, segurança, saúde, educação, cobertura de água, cobertura de saneamento. E aí, com base nisso, que é uma avaliação que hoje, e essa é uma boa provocação para se fazer, o eleitor não faz. O eleitor, quando avalia e reelege os seus prefeitos para os interiores do Brasil, ele não está avaliando a gestão do prefeito. Apenas em casos muito agudos, tipo, não está atendendo nada aos postos de saúde, sabe, quando a coisa bate na parede, assim, de vez, mas não, para os casos, os maus prefeitos são reeleitos, porque eles também compram os votos do eleitor. Ao estabelecer esses critérios, a gente qualifica a relação, porque haverá um ente, que não o próprio eleitor, que vai avaliar de maneira objetiva o desempenho desses prefeitos. E ao fazer, ao você gerar uma pressão nos partidos, por exemplo, o PSD do Kassab, que tem muito prefeito, ao invés de focar apenas em usar o prefeito como instrumento de execução de emenda a serviço do deputado, a base política e a base estratégica dele passa a ser corpo técnico sólido junto a prefeitos para bater meta, e as metas oferem a pontuação, e aí o PSD do Kassab passa a ser um partido, se ele conseguir bater muitas metas, útil para a democracia. E isso é bom, a gente está requalificando eles. Então, até assim, há um desprendimento, e eu sei que isso pode representar no médio prazo uma vantagem para a gente. Porque vocês ficam sem dinheiro e o Centrão fica com todo o dinheiro, na prática, no mas dia 1. Se o dinheiro do Centrão vier porque eles aumentaram a cobertura de água, esgoto e atividade econômica em município que não funciona, como é que define esses indicadores? Que essa era a minha pergunta follow-up, é que, de certa forma, filosoficamente, nós estamos dizendo, olha, você, cidadão do município tal, do Acre, você não é mais uma decisão soberana sua apenas ter esse ou aquele prefeito. Vai ser no final do dia vai ser um técnico em Brasília, centralizado, e o receio que dá, não só um governo Renan, mas voltando, vamos supor, no futuro, tá o PT de volta lá, ou outro partido. Se isso não pode ser instrumentalizado, porque métricas também são subjetivas, né? Quanto você vai botar de IDEB para uma cidade e para outra? Então, se não pode ser um instrumento político para perseguição de opositores, um presidente da República mal intencionado, por exemplo, apertando os indicadores e sugando, né, secando de dinheiro os prefeitos opositores, e até caçando, acho que prevê a lei que vocês estão propondo, cassação de prefeitos. Tirar o direito político. Tirar o direito político de ele prefeito. cumpre o mandato, mas se ele não cumpre um número baixo. A instituição disso, né? A primeira coisa é que, assim, essa perseguição já acontece, e tudo isso já vem acontecendo, só que com uma base nem um pouco republicana e nem um pouco focada em indicadores de desempenho. Então, isso já existe. As emendas já obedecem critérios que são basicamente personalíssimos. Se você é um prefeito que não é vinculado a um determinado deputado, e você não quer executar de maneira fraudulenta a emenda dele, desviando com a empreiteira do amigo do cara, você não vai receber a emenda dele. E você provavelmente não será reeleito. Se você é um prefeito que não está num determinado grupo político regional, não é aliado do governador, ou não está num bloco partidário ligado ao governo federal, você também não vai receber recurso. Então, na prática, isso já acontece. Você também pode perder seus direitos políticos das mais diversas maneiras. Você tem hoje, por exemplo, uma legislação que é similar a essa, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela incide sobre eles por questões fiscais. Então isso já acontece, e os critérios que são bem objetivos foram estabelecidos lá no governo Fernando Henrique. A única diferença é que a lei da responsabilidade fiscal, ela é execução de orçamento. Então, se o cara não gastar e não estourar, ele não é punido. Aqui você está cobrando resultados de que gestão. Nem sempre dependem do prefeito, por exemplo. Nem sempre... Subiu a nota, não lógico, subiu, né? Não. Pode ter uma seca, alguma coisa, pode acontecer um desastre. Lógico. Ele não consegue entregar aquilo. Lógico, mas tudo isso tem que estar dentro da legislação. A ideia da lei de responsabilidade gerencial é prever isso. É primeiro prever, junto com o Congresso, a ideia é passar isso junto com o Congresso Nacional, e a ideia é criar os indicadores, boa parte deles já existe. O TCU, inclusive, tem boa parte dos indicadores. Existe um painel do TCU sensacional, só que o TCU não tem poder hoje, vamos dizer, de gerar sanção sobre administradores públicos que não conseguem atingir esses indicadores. A ideia é, você precisa ter os indicadores, porque qualquer coisa que funcione tem indicadores de desempenho, não existe voar de avião sem os seus instrumentos, hoje os prefeitos vão seus instrumentos, e você não tem nenhuma vinculação deles à consecução dos resultados. Você tem casos bem claros, se você entra como prefeito do município com 0 de fornecimento de água, e termina o seu mandato com 0 de fornecimento de água, você não fez nada.
E assim, não dá para dizer que o prefeito não tem meios de ação de fazer determinadas coisas, porque o orçamento já chega. Existe o fundo de participação dos municípios em que o dinheiro já chega e boa parte desse dinheiro já vai vinculado. As metas de saúde, as metas de educação já são vinculadas com o orçamento que já vai chegar para eles. Então esse orçamento já existe. A infraestrutura, para boa parte disso, já existe. E aí as metas vão ser criadas dentro deste, vamos dizer, do arcabouço ligado àquele tamanho do município, à condição dele. Então você tem um município que está muito abaixo no ranking do SAEB, do IDEB, dos outros municípios da região, de outros lugares com padrão socioeconômico, aí o legislador vai trabalhar para criar os indicadores ligados a ele e é o ramp-up que aquele município tem que apresentar. Agora, os municípios que não apresentarem nenhuma melhora, mesmo com o governo federal enviando recursos para eles, veja, esses municípios vão ter que trocar a gestão deles. A questão toda é que a certeza que nós temos hoje é que eles não cumprem e eles se reelegem. E vocês não têm nenhum instrumento de sanção para um cara que não cumpre nada e se reelege. Então, o único meio é você criar, dentro da democracia, você criar indicadores de desempenho. O outro meio seria você acabar com a democracia no município, coisa que nós não pretendemos fazer. Então, se você vai manter a democracia no município, você tem que entregar os indicadores de desempenho, você tem que mandar, e existe um gravíssimo problema, não existe compartilhamento de políticas de maneira efetiva dentro dos municípios. Ou seja, um prefeito de uma cidade pequena mal sabe como montar, por exemplo, uma PPP na área de saneamento ou de água para ela trabalhar ali. Em geral, para funcionar disso, você tem que montar um consórcio intermunicipal, você tem municípios pequenos. Quem vai trabalhar quem vai desenhar o modelo do consórcio intermunicipal? Você vai ter que mandar técnico do governo federal para trabalhar com ele. A premissa que a gente parte é a premissa de que o governo federal vai ter que atuar compartilhando técnica com os governos municipais, com as prefeituras, para que elas atinjam essas políticas. Isso são políticas de Estado. Então, nós temos que travar isso, igual travaram, assim, o Bolsa Família foi travado como política de Estado. A ideia de que você tem metas na área de educação, que você tem que universalizar o acesso à água, deveria ser uma política de Estado. Porém, não é política de Estado. Um prefeito pode ficar entregando gestão sem ter saneamento básico ou água. Um prefeito pode entrar e terminar uma gestão com o número de pessoas no assistencialismo aumentando, com o PIB da cidade não aumentando, e tá tudo bem, e terminar reeleito. Então, se você não tiver esses critérios, criar as vinculações, e aí isso passar por lei dentro do Congresso, e ser transparente para a sociedade civil inteira poder acompanhar e cobrar, você vai ter o que a gente tem hoje, que são municípios fantasma do ponto de vista da gestão e do orçamento. E isso está sendo horrível para o Brasil. E aí, o que achou desse vídeo? Para não perder os próximos cortes e continuar acompanhando tudo o que acontece no Partido Missão, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu comentário com a sua visão sobre o assunto. Compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar a informação. A gente se vê no próximo vídeo.